Se a gente não consegue obedecer o pai e a mãe que está aqui na terra, a gente não consegue obedecer ninguém. Ninguém, muito menos a Deus. Porque se o nosso pai, a nossa mãe é carne, que você vê, que você sente, e você não consegue obedecer, a gente não consegue obedecer a Deus, que é um espírito, que é como esse vento que está circulando aqui na igreja. Então, eles ficaram até mesmo assustados com a resposta, eles ficaram indignados com a resposta de Deus, de Jesus para eles. Mas o que Jesus estava querendo dizer? Para eles poderem obedecer, para que Jesus pudesse fazer conforme, respeitar as leis dos anciões, as tradições dos anciões, eles também deveriam respeitar, e eles não respeitavam. Os doutores da lei, eles se achavam tão soberanos, que sabiam tudo, que eles achavam assim, tem que ser do nosso jeito, não do jeito que tem que ser, não do jeito de Deus, né? Então, assim, Jesus, ele nos ensina nessa passagem que nós precisamos respeitar primeiramente a Deus, segundo a nossa liderança, que possamos estar juntos, um com o outro caminhando, baseado na palavra, para que não sejamos cegos, um carregando o outro, porque dois cegos caem no abismo. Mas se a gente estiver alicerçado na palavra, a gente terá luz aos nossos olhos e não estaremos caindo, né? E Jesus, ele veio falando todo mundo, versículo 15, nos ensinando. E quando eu comecei a ler aqui no versículo 15, que Pedro pergunta para Jesus: ué, Jesus, mas o que o senhor quer dizer com essa parábola? Jesus diz: Pedro, o que andas comigo tanto tempo ainda não conseguiu entender que o que contamina o homem é o que sai, mas não o que entra. Porque o que entra, o nosso estômago joga fora, mas o que sai, sai podre. Então, quando a gente estiver, com algum problema, passando por alguma situação difícil, que a gente não venha contaminar, às vezes, os outros. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Em outra congregação. Eu participei de uma congregação onde havia muita contaminação de palavras. E aí Deus me ensinou a ouvir, jogar para o estômago e jogar fora, e não deixar aquilo contaminar o nosso coração, porque o coração, ele é enganoso, ele nos engana. Às vezes a gente acha que, porque está vindo do meu coração, mas às vezes o nosso coração, ele nos engana. Então, se a gente estiver alicerçado na palavra de Deus, a gente não será enganado. A gente vai se basear pelo que a Bíblia nos ensina, porque a Bíblia, eu entendo que é um manual para a nossa vida. Aqui há de tudo, para todas as circunstâncias que Deus permite que a gente venha passar aqui nessa terra. Como a irmã estava lendo sobre a paz de Israel, que a gente possa ter paz, orar por Israel, e que Israel venha ter paz, e que nós também venhamos ter essa paz dentro do nosso coração. Né? Que essa paz, ela venha direto do trono de Deus e venha para os nossos corações, mas que a gente não se deixe levar apenas pelo coração, como diz aqui no versículo 18, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque o coração procede os maus pensamentos, morte, suicídio, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Que a gente possa guardar o nosso coração em Cristo Jesus, para que ele não venha se contaminar com essas coisas do mundo. Porque o nosso coração é através dele, por exemplo, como está dizendo aqui, o adultério. Só quem já foi traído sabe o que passa no coração da pessoa que foi traída. Se você deixar aquilo dali, eu falo isso por mim. Meu marido teve uma amante durante quase 15 anos. Nós somos casados há 24 anos. Esse ano agora nós vamos fazer 25 anos de casado. Ele teve uma amante quase 15 anos. E ele não teve
só uma, ele teve outras também, além dessa fixa que ele tinha. E só quem passa por essas situações, como está escrito aqui na Bíblia, sabe como que o coração fica. Aí você passa por uma situação e você pensa assim, eu vou fazer a mesma coisa. Aí o nosso coração ele nos engana. Aí você vê um vídeo na televisão, nossa, que homem bonito. Aí você passa na rua, às vezes uma pessoa vai te cumprimentar, você pensa assim, ih, já está me dando mole. Porque o teu coração está te enganando. Então você tem que estar sempre no seu coração guardado, com a palavra do Senhor inculcada na tua mente e também no seu coração, para que você não venha se contaminar. Porque se você se permitir contaminar, isso entra no seu coração. Aqui, como diz, a blasfêmia do Espírito Santo. Às vezes a blasfêmia também, ela acontece de outras formas, como por exemplo, fulano é cheio de problema, liga para fulano não, deixa fulano falar, não, vamos ajudar fulano, vamos conversar com fulano, não vamos deixar nosso coração ficar contaminado. Hoje o que está acontecendo no mundo é isso. Às vezes até pessoas mesmo da própria igreja, dentro da casa do Pai, dentro da casa de oração, está com o coração completamente contaminado. A minha luta não é maior e nem menor do que a sua ou de ninguém aqui, mas que a gente venha ter o nosso coração em Cristo Jesus, para a gente não se deixar contaminar, porque se a gente deixar, o nosso coração ele fica contaminado. E aí ele começa a ficar petrificado. E aí ele começa a ficar como o coração dos ímpios lá fora. Então é por isso que a palavra de Deus diz que há muitos que estão dentro da casa do Pai, mas agora da boca para fora, e não de espírito e verdade. Como também aqui no capítulo 15 também fala, Jesus também fala sobre isso. O povo honra-me com lábios, mas o coração está longe de mim. Mas em vão me venera, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, às vezes estão dentro da casa do Pai, estão numa casa de oração, mas está longe de Deus. Está com o coração petrificado, está com o coração contaminado. Às vezes, até mesmo por conta das lutas, porque existem pessoas que passam por lutas e o coração dela endurece, fica petrificado, fica contaminado. E aí a gente está ali buscando na casa do Pai, e às vezes a gente está ali de corpo, mas a mente está longe. Mas que Deus possa estar levantando, incomodando um ao outro, porque aqui nós somos membros. Possa estar me incomodando as irmãs. Fulano hoje não veio, fulano não está bem, fulano estava sério demais. Irmã, o que está acontecendo? Irmão, o que está acontecendo? Posso te ajudar? E pegar aquilo ali, guardar no teu coração, não passar adiante e ajudar em oração. Uma palavra motivacional. Jesus também tinha a luta dele. Ele se fez homem, ele se fez carne aqui na terra. Ele também teve a luta dele, mas ele não se deixou contaminar. Ele tinha a luta dele, mas Jesus sempre tinha uma palavra de ânimo, de motivação. Ele não falava assim, eu também estou com a minha perna cansada, um exemplo. E hoje eu também estou com dor de cabeça. Hoje eu estou assim. Não, Jesus não. Jesus, ele sempre tinha uma palavra de motivação para impulsionar, para motivar as pessoas no qual passavam pelo seu caminho. E nós somos o quê? Cristões. O que significa? Pequenos imitadores de Cristo. Então que a gente possa meditar nesse capítulo de Mateus 15, porque ele é rico, ele é cheio de coisas que Jesus ele ensina para mim, para a igreja, para todos o qual vai estar lendo, meditando, com mais degustação, porque a palavra do Senhor é assim, é bom a gente ler e ir degustando. Eu tenho um caderninho que eu vou lendo e eu vou anotando. E quando tem uma palavra que eu não sei, eu vou no dicionário, no Google, e pesquiso para poder saber o significado daquela palavra, o que significa, e eu vou anotando, e ali Deus vai ministrando no meu coração, porque eu não sou perfeito, eu não sou melhor que ninguém, eu tenho luta igual todo mundo, mas quando
pego a palavra do Senhor para ler, para estudar, Deus, Ele fala comigo como se fosse um culto. É muito engraçado, a minha filha até fala, mãe, tá falando com quem, mãe? Ah, estou estudando. Mas está falando sozinha? Sozinha não, estou falando com o Espírito Santo de Deus. Ele está falando comigo, eu estou falando com ele. Então, assim, é muito bom a gente estar estudando a palavra, a gente está meditando, a gente está conversando com os irmãos, a gente está aprendendo, para que a gente não deixe o nosso coração contaminar. Jesus, ele fala sobre isso, porque o que contamina não é o que entra. Às vezes tem gente que fala assim, ah, meu vizinho fica com aquele funk o dia inteiro cantando, e aquilo dali incomoda, mas aquilo dali ele não vai te contaminar. Ele vai entrar e vai sair. Agora, como que você vai trabalhar aquilo dali dentro de você é o que pode vir te contaminar ou não. Pode vir contaminar o seu coração, pode vir te afastar de Deus. Então, assim, são pequenos detalhes, exemplos, né, que eu estou citando aqui, para que a gente possa entender como que as coisas são tão simples, né, na nossa vida, mas se a gente não vigiar, se a gente não tiver alicerçado na palavra, ela nos derruba. Aí quando eu pensei assim, agora meu esposo foi para a igreja, tá tudo bem, agora vai ser só vitória. Ele largou a amante, largou a bebedeira, largou a cachaça, largou tudo. Aí o que acontece? A família da amante vai para a mesma igreja que a minha. Eu falei, Jesus, que afronta, hein? Então, assim, eu vou deixar me contaminar? Aí tiveram pessoas que falaram assim para mim, agora ela sai da igreja, agora ela sai, agora ela não fica. Eu falei, não, Satanás está doido que eu saia. Foi uma afronta? Eu não saio não, eu continuo. Porque Deus permite vir as coisas na nossa vida para a gente ver se a gente vai parar, se contaminar, ou se a gente vai honrar Ele, usar a palavra dele ao nosso favor, como remédio. A palavra de Deus é como um remédio. Ela ensina, ela doutrina, ela exorta, né? Ela nos acalenta, é um remédio, para cada situação é um remédio. Então, assim, que a gente venha guardar essa palavra, né, nos nossos corações nos dias de hoje, que a gente não se deixe contaminar pelas coisas do mundo, né, pelas coisas que têm acontecido, pelos problemas que nós temos, que acontecem no nosso dia a dia, mas que a gente venha guardar o nosso coração para que ele não venha se contaminar nesse mundo e que venhamos guardar o nosso coração baseado na palavra de Deus. E que o Senhor possa estar falando melhor